Olá pessoal, nessa terceira videoaula nós vamos apresentar as características que apontam o papel dos funcionários da escola como educadores. Basicamente, existe uma lei, a Lei 2014 de 2009, que ela alterou o artigo 61 da LDB, que trata justamente de dizer quem são os profissionais da educação. E nessa lei, que na verdade é uma lei que é fruto de uma luta histórica dos trabalhadores em educação, uma luta de mais de 10 anos que envolveu os sindicatos dos trabalhadores em educação, a Central Nacional dos Trabalhadores em Educação, passeatas, marchas em Brasília. Nessa lei, a Lei 12.014, promulgada em 2009, ela definiu que todos os funcionários que trabalham na escola são trabalhadores em educação, não só os professores. E a gente sabe, logicamente, que o Brasil é farto de leis, né? Existem muitas leis, né? E que, na verdade, existem leis, existe até esse ditado, né? Que no Brasil existe lei que pega e existe lei que não pega. E, na verdade, essa é mais uma lei, né? Que traz essa mudança, esse upgrade na função e na responsabilidade do trabalhador da educação, e que, na verdade, nós precisamos fazer com que essa lei ela possa realmente se efetivar, né? Que o trabalhador em educação ele possa ser reconhecido de fato como um educador. Então, a gente já foi um avanço muito grande, né? A gente ter a possibilidade de ter a legislação, e, na verdade, o que a gente precisa agora é que aconteçam duas coisas, né? O reconhecimento, como eu já falei, e a profissionalização desse trabalhador. É justamente isso que nós vamos estar discutindo na videoaula de hoje. O reconhecimento do trabalhador em educação, eu creio que ele tem três vertentes. A primeira vertente é o autorreconhecimento. Então, você que é trabalhador em educação não docente, você precisa se reconhecer enquanto educador, né? A responsabilidade que você tem enquanto educador. Porque se você não se convencer que é um educador, dificilmente você vai conseguir convencer outras pessoas sobre essa questão. E, logicamente, que esse reconhecimento, ele passa por uma questão de maior responsabilidade, né? Você precisa perceber que todo o ato seu dentro do ambiente escolar, principalmente quando você está se relacionando com os alunos, e que de uma maneira ou de outra você vai se relacionar com os alunos, vai ser uma relação educativa. Você, enquanto adulto, você vai influenciar os alunos, tudo aquilo que você disser ou não disser, né, você vai fazer com que os alunos possam fazer uma reflexão e definir, né, sobre aquilo que eles acreditam ou sobre aquilo que eles não acreditam. Então é importante, né, que você possa realmente se reconhecer e lutar e compreender assim, a importância de você enquanto educador, né? De você realmente, a função que você exerce na escola é uma função essencialmente educativa. A segunda dimensão com relação ao reconhecimento é o reconhecimento da comunidade, ou seja, a comunidade onde você está inserido lá, o ambiente escolar, os professores, os pais, os próprios alunos, eles também precisam reconhecer que você é um educador. As instituições que estão mais acima da escola, como Secretaria de Educação, as gerências regionais, né, eles precisam reconhecer, e precisa haver esse reconhecimento da comunidade, esse reconhecimento da sociedade, de que aquelas pessoas que trabalham na escola, aquelas pessoas que estão lotadas na escola, eles de fato são educadores e eles têm também essa responsabilidade de conduzir a questão educativa das crianças. Que é como a gente falou na videoaula número 2, né? Que nessa perspectiva de que a escola não está só para ensinar conteúdo, ela está também para ensinar cultura, está para ensinar valores, é que a gente percebe a importância do trabalhador em educação. Então, por isso que precisa ter esse reconhecimento também da sociedade, esse reconhecimento da comunidade escolar, onde a escola está inserida, onde cada um de nós trabalha. A terceira dimensão é a dimensão política, né, desse reconhecimento. Então, nós precisamos lutar para que exista planos de cargos e carreira específicos para os trabalhadores em educação, onde, por exemplo, a questão da escolaridade possa ser contemplada. Já existe isso em alguns lugares do Brasil, nós já temos a possibilidade de ver
em alguns municípios, em alguns estados que foram aprovados a partir da lei de 2009, da lei 2014, foram aprovados planos e cargos e carreira onde se contempla questões dessa natureza, onde o trabalhador, inclusive existem planos de carreira que contemplam até a questão do doutorado, ou seja, uma perspectiva de que o trabalhador não docente em educação possa fazer uma especialização, possa fazer um mestrado, possa fazer um curso de doutorado, e isso ser valorizado, né, dentro de um plano de cargos e carreira, dentro de uma questão política, né? E existe a questão também da profissionalização, que nós vamos tratar daqui a pouco. Também é uma questão política que precisa ser inserida dentro desse processo de reconhecimento. Logicamente que esse reconhecimento ele representa uma quebra de paradigma. Se você lembra ainda da nossa videoaula número 1, nós vemos que quando nós estudamos a Constituição Histórica do Trabalhador em Educação, nós vimos que o trabalhador em educação, desde os decuriões e dos coadjutores, passando por escravos, depois trabalhos eram subempregos lá já no século XIX, no século XX entrando a questão da política, né? Então existia sempre o modelo em que eles tinham um papel de meros cumpridores de tarefas, né? E que eles eram chamados por diversos nomes, ora serviçais, auxiliares de serviços gerais ou servidores, né? Então, na verdade, durante 400 anos foi se construída, né, uma ideia de que o trabalhador em educação ele era simplesmente cumpridor de tarefa. E isso é um paradigma que precisa ser quebrado dentro dessa perspectiva do reconhecimento. Porque a criança que chega à escola no século XXI é uma criança que ela precisa aprender conteúdos, uma criança que precisa aprender cultura, é uma criança que precisa aprender valores, é uma criança que precisa se socializar e, por conta disso, o trabalhador da educação precisa ser inserido nessa nova perspectiva. Então, por exemplo, uma merendeira, ela precisa fazer o trabalho dela de servir a merenda, mas ela também precisa cuidar da educação alimentar dos estudantes. Um funcionário de biblioteca, ele tem a responsabilidade de manter a biblioteca limpa, de manter a biblioteca organizada, de fazer com que a gente tenha acesso rápido ao livro que a gente precisa ter, de organizar a questão do empréstimo dos livros, mas ele também tem que contribuir para a construção do hábito de leitura nas crianças. O funcionário da secretaria ele precisa cuidar da documentação da escola. O coração da escola está lá na secretaria, onde tem toda a documentação, onde tem a vida escolar do aluno, mas ele também pode ajudar, pode contribuir para criar uma cultura, para ensinar cultura para a criança, né? Para que a criança possa aprender a ouvir boas músicas, não só aquelas músicas midiáticas, né? Que possa aprender a apreciar uma obra de arte, que possa contribuir numa apresentação teatral no ambiente escolar. O técnico de infraestrutura, ele precisa cuidar da infraestrutura da escola, da questão da limpeza, da questão da manutenção do prédio, mas ele também pode dar lições com relação ao meio ambiente, com relação ao ambiente escolar, com relação ao coleta de lixo. Então, o trabalho do trabalhador na educação, né, do funcionário de escola, ele precisa dessa quebra de paradigma, né? Então, logicamente que não é uma coisa que acontece de forma simples, mas que ela de fato precisa acontecer. Porque todos nós que estamos formados hoje, nós conhecemos o trabalhador da escola numa perspectiva, sendo que é uma perspectiva que está ultrapassada e que precisa ser reformulada, e isso passa, de fato, pelo reconhecimento, né? Então, é um reconhecimento que precisa ser um reconhecimento de mim e de você, é um reconhecimento que precisa ser um reconhecimento da comunidade onde nós estamos inseridos, e é um reconhecimento que também precisa vir por esse viés político. A gente precisa destacar bem isso, né? Através de planos de cargos e carreira, de valorização da aprendizagem e da profissionalização de cada trabalhador em educação. Então esse é um primeiro aspecto bastante importante, né? O trabalhador em educação precisa ser reconhecido como tal. O outro aspecto é o aspecto da profissionalização, né? E quando a gente fala de profissionalização, é a formação do trabalhador em educação. Normalmente, quando se fala em formação
no ambiente escolar, na Secretaria de Educação. Normalmente essa formação ela é destinada quase que exclusivamente para os professores, né? E isso é uma perspectiva que precisa ser mudada, né? Logicamente que o professor ele precisa da sua formação, né? A gente não está vivendo uma dicotomia. O professor precisa ter uma formação, precisa ter uma exigência de formação inicial, precisa ter formação continuada, até porque as questões pedagógicas são questões que mudam, né? Coisas novas estão sendo feitas. E engraçado que a educação, né, é uma área onde as novidades, né, os avanços do conhecimento, os avanços tecnológicos demoram muito a chegar. Quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com a área da saúde, a gente vê que rapidamente aquilo que é desenvolvido, né, no âmbito da ciência, no âmbito do conhecimento, rapidamente chegam às pessoas, né? Você pode ver aí, por exemplo, a questão dos exames laboratoriais que existem hoje em dia, os remédios que trazem cura para novas doenças. Isso é um processo que chega rapidamente, né? Na educação não acontece isso. Então nós temos, desde o início do século XX, meados de 1910, 1915, educadores como Vygotsky e Piaget, por exemplo, que trouxeram várias inovações do ponto de vista pedagógico para as escolas. Mas nós continuamos no século XXI tendo o mesmo modelo educacional do século XIX. A tecnologia agora que começa a chegar na escola, mas infelizmente na maioria das escolas do Brasil a gente ensina do mesmo jeito como se ensinava no século XIX. Com um quadro que virou lousa, mas não deixa de ser um quadro. O giz virou piloto, mas não deixa de ser o mesmo modelo educacional. Então, demora, é impressionante como demora a chegar os avanços tecnológicos, né, os avanços do conhecimento a chegar na escola, mas eles precisam chegar, né? E o professor precisa, por isso, da formação continuada. Mas o trabalhador não docente ele também precisa da formação continuada. Ele precisa estar permanentemente tendo a possibilidade de conhecer novas perspectivas com relação ao trabalho dele. Precisa estar tendo visão daquilo, de como ele pode executar melhor, e sem esquecer que a função primordial dele é uma função educativa. Então o trabalhador da educação é um trabalhador que ele não teve a exigência da questão educativa para ele ter acesso ao emprego dele na escola. Então é uma coisa que precisa ser construída, é uma coisa que precisa ser efetivada. Um teórico ele fala que formação são todas as formas pelas quais o profissional ganha mais competência pessoal, teoria técnica e social. Então é importante que o trabalhador da educação ele possa adquirir conhecimento técnico, possa adquirir competência, racionalidade e criticidade para poder ele atuar no ambiente escolar. Porque nós não podemos esquecer que a escola é um ambiente educativo e político, essencialmente um ambiente educativo e político. Então, por isso a importância dessa formação. E isso é que um curso como esse curso que vocês estão fazendo, o profissional, ele traz, né? Ele mostra novas identidades, as novas identidades do trabalhador na educação, né? Primeiro, essa questão até da própria nomenclatura, né? A própria nomenclatura traz a identidade. Como eu falei no início dessa videoaula, no início, né, os trabalhadores eram chamados de serviçais, de auxiliares de serviços gerais, nomes assim genéricos, né? Hoje, a partir do momento da profissionalização de cursos como esse, da legislação que veio em 2009 e das normatizações que sucederam a ela, hoje nós já temos uma nomenclatura específica para os trabalhadores em educação, que é a de trabalhador em educação, né? E com os seus diversos segmentos, né? Que basicamente 4 estão institucionalizados, né? Que são os técnicos em alimentação escolar, que seria a nossa conhecida merendeira, os técnicos em multimeios de dados, que são as pessoas que vão tomar conta e que têm a responsabilidade com os laboratórios das escolas, os técnicos em administração escolar, que basicamente são aquelas pessoas que trabalham na secretaria, e os técnicos em manutenção e infraestrutura escolar, que são as pessoas que vão estar com a responsabilidade de manter o prédio limpo, o prédio da escola limpo e funcionando. Essas 4 já estão institucionalizadas. Eu acredito que em breve nós teremos mais uma identidade funcional do trabalhador na educação, porque no Brasil a gente está vivendo uma nova perspectiva de inclusão da educação infantil dentro do ensino obrigatório. Então, hoje no Brasil está sendo construído diversos CMEs, né, que são os Centros Municipais de Educação Infantil,
que esses centros municipais de educação infantil, a partir do momento em que a educação infantil se torna obrigatória no Brasil, ele traz um novo profissional não docente na educação, que é o chamado ADI, né, que é o auxiliar de desenvolvimento infantil, que é o profissional que vai estar auxiliando lá o professor nas creches, nas escolas de educação infantil. Então, são profissionais da educação que têm essencialmente a sua função educativa, que precisam da sua profissionalização para poder a escola chegar naquele que é o papel dela, que é a função dela. O que é que nós temos hoje de contra esse modelo de profissionalização? É a terceirização. A terceirização, como eu já falei lá na videoaula número 1, é algo que vem de encontro com esse modelo, né? Foi algo que começou no governo de Fernando Henrique Cardoso, por conta da questão do neoliberalismo, que na verdade ela vai de encontro por uma série de questões. Primeiro porque a terceirização ele tira esse caráter educativo do trabalhador na educação, porque a razão de ser daquele trabalho não vai ser mais a questão educativa, mas vai ser atender aquilo que é determinado pelo patrão, dono da empresa que ele terceiriza, né? Vai haver a rotatividade dos trabalhadores. Então, o trabalhador da educação ele precisa fincar pé na escola, ele precisa se constituir historicamente ali naquela escola, conhecer os alunos, conhecer os familiares dos alunos. E dentro de um modelo de terceirização, isso não é possível, né? Porque hoje você trabalha numa escola, amanhã você vai trabalhar em outra escola, e isso acaba tirando o caráter educativo do trabalhador na educação. Outra questão importante é a questão do subemprego, né? Porque não vai haver a valorização, não vai haver o plano de cargos e carreira, né? Na verdade, vão ser empregos, cabides de emprego, muitas vezes, que vão ser colocados dentro do ambiente escolar para atender questões das mais diversas possíveis. Então, a terceirização é algo que nós precisamos lutar veementemente contra ela. E essa perspectiva de que o funcionário da escola não docente é um trabalhador em educação, ela vai fazer com que a gente consiga isso. Porque se o funcionário da escola é um trabalho da educação, é um trabalhador em educação, ele não é o trabalho dele não é uma função meio, é uma função fim da escola. E sendo uma função fim, ele precisa ser um servidor público. Então, é por conta de questões como essa que nós precisamos lutar. E eu acredito que cada vez mais os trabalhadores em educação eles estão conscientes desse papel fundamental que eles têm na escola enquanto educadores. É isso, minha gente. Eu creio que essa é uma discussão assim, bastante acalorada, inclusive a atividade que está relacionada com essa videoaula é uma atividade que eu acredito que vocês vão se interessar muito em fazer. E nós nos encontramos na videoaula número 4, quando nós vamos tratar da gestão democrática nas escolas. Até mais.